A Felícia já entrou. Boa tarde, Felícia. Vamos começar. Boa live. Obrigada, Tiago. Fabiana também já entrou. Boa tarde para vocês que estão chegando. Vamos começar essa live de hoje, né, que é dando continuidade a esse programa que eu comecei segunda-feira. Sexualidade também se ensina. E nessa série de lives eu estou trazendo a cada dia um tema sobre sexualidade na adolescência que pode ajudar a gente a se tornar mais próxima do adolescente, né? Então esse é o objetivo dessas lives, além, né, do que ela é um aquecimento para a semana, para daqui a 2 semanas, né, sem ser essa semana a outra, eu vou, como é que diz, eu vou fazer uma série, né? E nessa série de vídeos, que vai se chamar Você Mais Perto do Adolescente, vai entrar no ar no dia 23, agora de março. Então, para essa série, eu estou fazendo essas lives como um aquecimento, né? Para a gente já chegar nela com bastante conteúdo e poder aproveitar ainda melhor aquilo que eu vou trazer nessa série, para a gente poder ver exatamente como que eu posso me aproximar mais do meu adolescente. Como ser, né, essa grande amiga dos nossos filhos que a gente tanto deseja e que quando chega na adolescência parece que tudo fica muito mais complicado e que a gente não consegue dar conta, né, desse tipo de situação. Então essa é a proposta da semana Você Mais Perto do Adolescente. E essas lives, elas são um aquecimento, né, para esse momento, né? Então, a partir de agora, eu quero dar as boas-vindas, né, para quem está aqui comigo. Eu sei que esse não é um horário muito fácil, mas parabéns para quem já chegou, parabéns para quem for ver gravada também. André prometeu e está aqui, né, André? Que presente na live de hoje também, que legal. Então vamos lá. Então a live de hoje vai ser sobre puberdade, a chave para descomplicar a adolescência. Vamos entender hoje, né, o que é essa puberdade e por que ela é uma chave para a gente descomplicar esse momento da adolescência, né? Então, para quem não me conhece, né, eu sou Lena Vilela, eu sou educadora sexual, faço um trabalho aí nas redes sociais com as mães, mas com os pais também, né? Não é só para as mães, é para os pais também. Oi, Daniele. Oi, Adriana. Então, nessa live de hoje, nós vamos conversar sobre a puberdade, né? Por que a puberdade ela é uma chave para a gente descomplicar a adolescência? Ela é uma chave para a gente descomplicar a adolescência porque a puberdade ela é uma espécie, eu diria assim, de gestação para a adolescência. O Isamitiba sempre colocou que a adolescência é o segundo parto dos nossos filhos. E, de fato, é um parto diferente, mas é um segundo parto. Ele primeiro nasce para a família, ele nasce para a gente, ele nasce para aprender, né, a se virar, a dar conta, né, da sua condição de ser humano. Mas dentro dos aspectos físicos, mas dentro dos aspectos cognitivos também, mas de uma forma muito mais lenta. Mas agora não, agora na adolescência ele vai nascer, mas agora ele vai nascer para fora da família, ele vai nascer para a sociedade, ele vai nascer para o mundo, né? Quem leu Kahlil Gibran lembra muito bem das falas deles que dizia: nunca eduque o seu filho, né, para você, porque os seus filhos não são seus, os seus filhos são do mundo. Pois é, os nossos filhos não são nossos, os nossos filhos são do mundo. Eu sei que isso dói muito, porque a vontade que a gente tem é de que os nossos filhos sejam sempre nossos, naquela, né, como se a gente fosse aquela galinha, né, que coloca seus pintinhos debaixo do braço e quer ficar ali chocando para que eles fiquem sempre ali, te transmitindo esse calor e esse carinho que uma criança transmite e ao mesmo tempo você se sentindo importante, segura por poder protegê-los e eles estarem ali bem pertinhos de você. Mas agora, na adolescência, não é assim.
Agora, na adolescência, os nossos filhos vão para o mundo. Os nossos filhos agora precisam desenvolver a autonomia. Os nossos filhos precisam agora aprender a se virar sozinhos, né? E aí, nesse momento, isso aí é muito importante que a gente se prepare. Porque por que a gente sofre? Por que a gente não quer que os nossos filhos, né, cresçam? A gente não quer porque a gente não se prepara para esse momento. A gente é sempre pega de calça curta, né, numa hora como essa. E a gente precisa se preparar. A gente precisa, né, aprender a fazer eles, né, caminharem sozinhos, né? Então, como esse momento da puberdade, o que vai acontecer nesse momento da puberdade? O que vai acontecer com eles? Nesse momento da puberdade vai acontecer uma série de transformações. Vai acontecer transformações no corpo, vai acontecer. Como acontece essa transformação no corpo? Isso desencadeia também uma transformação psicossocial e também vai desencadear uma transformação emocional, uma transformação também da sua aprendizagem, que leva eles a ter também uma outra transformação, que é aquela transformação cognitiva. Então, aquilo que antes eu falava, eu dizia, era o suficiente para convencê-los. Agora, com esse banho de hormônio que eles recebem, eles também vão passar a criticar muito mais, eles vão passar a questionar muito mais. Então, nesse momento da puberdade, é um momento que está acontecendo uma formação do nosso adolescente para ele ir para esse mundo. Veja bem, é muito parecido com... Ele passa, durante a gestação, eles estão lá se formando fisicamente dentro da nossa barriga para sair para a gente. Agora, eles estão se transformando não só fisicamente, mas também psicoemocionalmente, cognitivamente e socialmente para ir para o mundo. Então, esse é um período que é o período da gestação. E da mesma forma como você se preparou para... durante a gestação, para poder receber o seu bebê, então você fez pré-natal, você foi buscar conhecimento sobre o que era um recém-nascido, você foi saber como era que você alimentava, como era que você amamentava, você foi saber que médico que você tinha que levar, você foi buscar uma série de informações para você poder acolher e cuidar do seu bebê. A mesma coisa, gente, todos nós deveríamos fazer quando os nossos filhos vão entrar na puberdade. Mas a gente não faz. A gente não é avisada que tem que fazer isso, né? A gente também não foi preparada para poder lidar com isso. Então, o que é que a gente faz? A gente acaba lidando, né, como a trancos e barrancos com a puberdade. E aí, como a gente não sabe como lidar e a gente passou por ela e tudo aconteceu e a gente está aqui viva contando história, a gente esquece, né, de tudo que a gente passou também quando a gente entrou na puberdade. Então, o que vai acontecer? A gente começa a achar que, a puberdade, a entrada dos nossos filhos na puberdade, é um acontecimento bobo, é uma besteira, É só para, uma coisa que não é tão importante para ele, que a gente pode lidar com isso, com os pés nas costas, porque isso não tem problema nenhum, né? Porque é um acontecimento tranquilo para todos os adolescentes, né? Só que nem sempre é assim. Nem sempre a puberdade vai acontecer para todos os adolescentes de uma forma tranquila, como nem todo parto, né, acontece de uma forma natural e sem nenhuma intercorrência. Então, intercorrências podem acontecer, né, durante esse período de gestação. Se a gente não cuida, a gente pode ter pressão alta, a gente pode ter depressão, a gente pode ter aborrecimento. A mesma coisa vai acontecer nesse período que a gente está gestando nossos filhos para ele poder nascer para o mundo, para ele poder caminhar sozinho, que é esse período da puberdade. Então, é importante que a gente cuide do nosso adolescente. É importante que a gente esteja atento e que a gente se prepare, né? Que a gente faça um pré-natal. Teve uma vez que eu fiz
um curso que se chamava O Pré-Natal na Puberdade. Aí as pessoas começaram a confundir, achando que era um pré-natal para meninas que estavam na puberdade. Mas não é, é um pré-natal para a gente lidar com a puberdade, para a gente lidar com essa chegada da adolescência. Porque quando a gente consegue dar importância a esse momento, né, a gente vai ver que esse momento da puberdade, ele é um momento mágico, né, para poder aproximar a gente dos nossos filhos. Ele é um momento mágico para a gente construir intimidade e desenvolver essa confiança. Portanto, vamos ficar atenta, né, a essa oportunidade que a puberdade nos dá para que a gente se aproxime dos nossos filhos e para que a gente esteja ali perto deles. Porque quando a gente consegue ficar perto dos nossos filhos, quando a gente consegue dar suporte para essas transformações que estão acontecendo com ele, o que vai acontecer? A gente vai, a gente vai continuar sendo uma pessoa muito próxima, uma referência para eles. E não uma pessoa que, como é que se diz? Que foge da raia, que ele não pode confiar, não é? Então, esse momento da puberdade, a gente é uma fase, né, que mais, né? A gente ainda é considerado os heróis e as heroínas dos nossos meninos e das nossas meninas. Eles ainda estão muito ligados na gente quando estão entrando na puberdade. Quando eles estão nesse comecinho, a gente ainda é a figura mais importante para eles, não é assim, mais significativa naquele momento. Não que a gente deixe de ser importante, mas é a pessoa que eles mais acreditam ainda. Depois eles vão começar a acreditar em outras coisas, em outras pessoas. Mas nesse período da puberdade, não. Nesse período da puberdade, a gente ainda é essa figura de apego muito forte. E é por isso que quando na puberdade a gente é capaz de dar suporte para eles, ou seja, suportar essas mudanças, conversando e dando as instruções e as informações, em vez da gente se irritar com o nosso filho, a gente vai conseguir criar aí uma aliança. Por isso que ela é a chave, né? E por isso que ela é um momento mágico para a gente gerar essa confiança. Porque existe essa condição específica que a gente está vivendo com o nosso menino e com a nossa menina, de ainda muito apego ao que a gente pensa, de muita confiança no que a gente acredita, ainda muito centrado naquilo que a gente fala e naquilo que a gente espera deles. Então, esse é um momento, assim, crucial para a gente dar continuidade a essa confiança e construir um vínculo forte para quando os nossos filhos ou as nossas filhas entrarem na puberdade e chegarem na adolescência, eles estarem tranquilos nessa relação com a gente, né? Então, uma mãe, né, que consegue fazer isso, ou um pai que consegue fazer isso, se torna verdadeiramente um aliado, né, do seu filho ou da sua filha. E por que a gente consegue? Porque, como eu falei, são muitas as transformações que estão acontecendo com ele. É só a gente olhar as transformações físicas. O que está acontecendo com o nosso filho? O que está acontecendo com a nossa menina? Sabe? Eles crescem de repente, começam a nascer pelos, começa a, como é que diz? A menina a crescer os seios, o menino a mudar o seu, como é que diz? A sua estampa, né? O seu ombro começa a alargar, a menina a afinar a cintura, os quadris a crescer, ou seja, há toda uma transformação de características que a natureza caprichosamente fez para transformar a gente em adultos que despertem o interesse do outro para que o sexo pudesse acontecer. Então, veja, todas essas transformações que vão acontecendo e que uma hora começou com ele, mas ainda não começou com o amigo dele, ou começou com a amiga dela, mas ainda não começou com ela, ou que a amiga dela tem os seios maiores, ou que os amigos não têm tanto pelo, tudo isso, porque não acontece ao mesmo tempo para todo mundo, não é? Tudo isso gera muita dúvida, tudo isso gera, sabe, muita insegurança com relação à normalidade desse desenvolvimento.
Então, nesse momento, essas dúvidas, essas curiosidades, elas vão vir à tona com muita frequência. Como, por exemplo, a Adriana colocou ontem, na live de ontem à noite, né, a questão da voz do filho dela, que a voz dele estava mudando e que os amigos já estavam com a voz já dando uma entonação, sem desafinar, diríamos assim, né? E a dele ainda está desafinando. Então, se a gente está perto, se a gente está próximo, se a gente consegue conversar, a gente pode tranquilizar o nosso filho, né? Como ela fez, conversando, dizendo que cada um tem o seu tempo. Mas tem também uma outra possibilidade. Às vezes tem transformações que estão acontecendo que precisam, né, de uma atenção médica, ou que pode ter um suporte ou médico ou de outro profissional. Como, por exemplo, no caso da voz. Tem como a gente ajudar os nossos filhos a controlar a sua voz e não ficar desafinando? É levar ele numa fonoaudióloga. As fonos têm uma técnica que elas conseguem trabalhar com o adolescente, que faz com que esse adolescente ele consiga controlar a sua entonação de voz. Então, quando a gente está perto, está próximo desse adolescente, a gente consegue observar as necessidades dele e ir ajudando-o a contornar essas situações. Percebe o cuidado? Percebe a gestação? Então, outra transformação que acontece nessa idade, né, como eu falei para vocês, é a capacidade cognitiva, né, desse garoto que agora, sabe, ele agora consegue imaginar, ele agora consegue, sabe, pensar e fantasiar coisas. Então, relacionamento com os amigos, com a grande amiga principalmente, ou com um grande amigo principalmente, se torna muito intenso. E a gente muitas vezes perde a paciência, porque ela está lá, né, no celular, conversando, e aquela conversa que não acaba nunca mais. Só que quando a gente entra no quarto, ela fica muda. Puxa, isso dá uma vontade, né? Da gente ficar muito brava, querendo saber que segredo é esse? Que segredo é esse que, sabe, que você está fazendo, que você tem aí, que quando eu entro você não dá continuidade à conversa com a sua amiga. Então, veja, nessa hora, se a gente sabe como lidar, se a gente foi preparada, a gente acolhe a nossa filha, porque esse é um momento importante dela, claro. Não que ela faça o que ela quiser e bem entender, mas ela precisa. A gente vai poder saber colocar os devidos limites, mas respeitar aquele momento sem ficar com ciúme da amiga, sem ficar, sabe, a gente criando histórias nas nossas cabeças. Histórias essas que, em vez de ajudar a nossa menina ou o nosso menino, acaba afastando a gente deles, em vez de tornar a gente mais próximo. Agora, se eu souber como é que eu converso, se eu souber como é que eu abordo, se eu souber me chegar, ela vai me contar. Ela vai chegar para mim, pode ser que ela não me conte tudo, né? Porque afinal de contas tem coisas, né, que a mãe não vai vibrar, a mãe vai botar limite, diferente da amiga. Mas ela pode ser que ela chegue e conte sim, né? É um momento, né, que, como eu disse para vocês, cognitivamente eles estão começando a aprender a fantasiar e eles viajam na fantasia deles. E aí muitas vezes a gente se irrita porque a gente vai falar e a cabeça deles está, como a gente diz, está no mundo da lua, né? Poxa vida! E aí, o que acontece? A gente, de novo, entra em conflito. A gente, de novo, briga com os nossos filhos, né? Porque a gente não foi preparada para lidar com esse tipo de situação que ele está vivendo naquele momento. Outra coisa é o interesse sexual, né? Então ele também começa agora a imaginar por quem ele está apaixonado, imaginar, né, por quem ela está interessada, como é que vai ser, como é que, sabe, se ele olhar, se ele beijar, como é que Então, gente, a cabeça deles vai a mil, né? Vai a mil mesmo. E se a gente não se preparou para isso, o que a gente começa a comentar? Só quer saber de namorar, né? Só quer saber de namorar, tem que focar nos estudos, Então, aquela história que eu trouxe para vocês ontem à noite. Então, veja, é importante a gente se preparar para a gente poder saber como é que eu lido com uma situação, como é que eu lido com esse interesse,
né, nas pessoas, no namorado, interesse em ficar. Como é que eu lido com essas questões? Isso é muito importante. E exatamente porque tudo isso é tão importante, né, que no meu curso Papo Firme eu dedico um módulo só à puberdade, só para a gente entender todas essas mudanças que acontecem, como que ela acontece, e mais um outro módulo só para a gente saber como é que eu abordo o meu filho, como é que eu abordo a minha filha, né? Como é que a gente faz essa conexão com eles. Porque não é fácil se a gente não se preparar, mas se a gente se preparar, isso se torna, né, muito mais tranquilo. A nossa adolescência dos nossos filhos não viram esse inferno que a gente, né, muitas vezes vive. Não, o problema é que a gente não foi preparada para viver a adolescência dos nossos filhos. Então, quando você se prepara, e você sabe, por exemplo, nesse período que a puberdade chega e que esse banho de hormônio acontece, outra coisa, até porque tem o interesse, né, em ser desejado, o interesse em conquistar e ser conquistado, né, o interesse em ser admirado. Esse garoto e essa garota, eles precisam pertencer a um grupo. E quando eles são capazes de pertencer a um grupo, nossa, ele é outro adolescente. Agora, se você tem um filho em casa que não consegue se engajar com ninguém, que não consegue chegar perto, fazer grupo, ter amigos. Gente, uma adolescente sozinho ou sozinha, é muito preocupante. Não fique quieta se o seu filho ou a sua filha não faz amigos, não tem amigos, não faz parte de nenhum grupo. Claro que a gente tem que olhar que grupo eles estão pertencendo, mas preste atenção nisso. Fica ligado, porque um adolescente sozinho, diferente do que a gente imagina, não é um adolescente que é o melhor de todos. Não, o adolescente saudável é aquele que pertence a um grupo. E como pertencer a um grupo exatamente nesse momento, né, que o cérebro dele também está passando por um processo de maturação, né? Teve uma live aí que eu fiz com vocês, que eu conversei exatamente sobre como é que era o cérebro do adolescente, por que ele não era mais o mesmo. E aí a gente viu direitinho, né? O cérebro dele está passando por um momento de maturação. E por estar passando por um momento de maturação, o que acontece com esse cérebro? Esse cérebro ainda está distorcendo, essa mente dele ainda distorce muita coisa. Principalmente a imagem que ele tem dele mesmo. E a imagem que o grupo ou as pessoas também têm em relação a ele. Então, se a gente não está próximo para ajudá-lo a ajustar essa imagem, né, que ele faz das questões que estão acontecendo na sua vida e principalmente com relação a ele mesmo, o nosso adolescente vai sofrer muito, o nosso adolescente vai ficar, sabe, muito mal-humorado, o nosso adolescente vai ficar muito estressado, o nosso adolescente vai ficar, né, como a gente diz, com os nervos à flor da pele. Então é muito importante a gente ter consciência disso, né? Porque quando a gente tem consciência disso, quando a gente é preparada, quando a gente sabe como lidar com ele, a gente lida de outra forma. Não acontece, por exemplo, o que aconteceu, né, com uma cliente minha, né? Acho que vocês não sabem, mas eu tenho também um serviço que é um serviço de atendimento a mães, que é um serviço que as mães que precisam da minha ajuda, elas me ligam, a gente agendam e eu marco uma espécie de uma consulta, né? É um tipo de consulta que a gente conversa sobre o problema que está acontecendo, eu faço um diagnóstico do que está acontecendo, e em vez daquela mãe ficar, como é que diz, lidando com aquela situação na base do acerto e dos erros, né? Ou seja, criando situações que muitas vezes, em vez de ajudar, acaba piorando o problema que ela está enfrentando. Então, quando a gente conversa, a gente consegue identificar qual é a necessidade do filho, o que ela pode de fato fazer e como que a gente pode fazer isso acontecer, né? Então, é um atendimento que eu faço com mães, e teve uma mãe que me procurou exatamente porque a filha menstruou e ela, sabe, levou, como eu disse para vocês no começo, a puberdade, os acontecimentos da puberdade, como se isso fosse tudo uma coisa muito natural para a filha dela, do mesmo jeito que era natural para ela nessa idade. E ela, então, comentou com a vizinha que a filha tinha menstruado.
Quando a menina desceu do elevador e se deparou com a vizinha, ah, que linda! A sua mãe me contou, você já virou mocinha, não é, querida? Ai, parabéns! Agora se cuida, hein? Essa menina ficou uma fera com a mãe dela, né? Ela ficou assim muito brava com a mãe, porque a mãe, né, sem querer, sem a intenção de machucá-la, né, ela acabou criando essa situação para a filha dela. E mais, né? Essa filha, sabe, ficou que não queria mais falar, virou para a mãe e disse, olha, eu perdi a confiança em você. Eu não quero mais conversa com você. Eu nunca mais vou lhe contar nada do que acontecer comigo. Pense o que é isso para uma mãe. Isso é uma facada, né, no nosso coração. Nossa Senhora, a gente fica em pânico, né, quando uma coisa dessa acontece. E exatamente o que aconteceu com essa mãe. Então ela me procurou e a gente conversou a respeito do que tinha acontecido, né? E uma das coisas que eu orientei para essa mãe foi exatamente que ela se desculpasse com a filha, né? Que ela sentasse, conversasse com essa filha e mostrasse a razão que fez com que ela agisse desse jeito, né? E encontrar com essa filha uma forma, e a partir daí, né, fazer um pacto, uma negociação com essa filha, para que ela conseguisse conquistar essa confiança. E elas conseguiram, né? Hoje ela tem um relacionamento, ela estava me contando que agora ela voltou a conversar, que a filha voltou a ficar, né, feliz com a companhia dela. Né? E voltou a contar para ela não sabe ainda se tudo, mas já começou a contar uma série de coisas da intimidade dela que antes ela tinha parado, né, de falar a esse respeito. Alguma de vocês já viveu uma história como essa, uma história parecida com essa? Se viveu, manda para mim, né? Ou fala aqui na nossa live, né? Alguma coisa que tenha acontecido e que quando você deu atenção, que você cuidou, que você chegou perto, ele mudou de posicionamento, ou seja, se tornou muito mais agradável, se tornou uma figura que você voltou a conseguir conversar e a estar junto, né, do seu filho. Porque é isso, em geral, que acaba, né, acontecendo quando a gente consegue chegar perto dos nossos filhos, quando a gente consegue, né, trazer isso. Neide, uma grande amiga minha, de quando a gente era estudante no colegial, e continuamos amigas até hoje, né, Neide? Que bom ver você aqui na minha live prestigiando. Um beijo para você. Bom, e voltando aqui, a Neide agora apareceu aí, me tirou da concentração, Neide, mas fiquei feliz de te ver. Fazia tanto tempo que a gente não se falava, né? Então, gente, se vocês quiserem fazendo perguntas, se colocando, se quiser me contar se aconteceu alguma história parecida com essas com vocês, né? Então, o que a gente pode concluir, né, disso tudo que eu conversei com vocês até agora? A gente pode concluir, pelo menos é a minha conclusão nesse momento, né, que não é brincando, não é ignorando e nem é minimizando, né, essas transformações que acontecem na puberdade, que a gente vai conseguir ficar próxima dos nossos filhos, né? O que a gente precisa é se preparar e preparar eles para que esse parto transcorra sem grandes intercorrências, né? Porque quando a gente não prepara, aí o que vai acontecer? Vai acontecer a chamada aborrecência. Então, o que é o aborrecente? O que é a aborrecência? O aborrecente e aborrecência, né, é exatamente um adolescente e uma mãe ou um pai que não foram preparados para esse momento que eles estão vivendo. E que vão viver de fato, quer queira, quer não queira. Então, se a gente conseguir se preparar, se a gente conseguir atender a essas necessidades, ou seja, cuidar dessa gestação dos nossos, agora não mais bebês, mas meninos e meninas, eles vão viver uma adolescência muito mais tranquila do que se a gente não se preparar e se a gente não souber lidar.
Aqui tem uma pessoa colocando, tem um adolescente de 16 anos, muito tímido e solitário, não se encontra em nenhum grupo, me preocupa muito isso. Então, agora então na pandemia a situação só piorou. É para se preocupar mesmo, né? A gente precisa se preocupar mesmo, mas não adianta a gente só se preocupar, viu? É importante que a gente também encontre um meio, né, de encontrar um jeito de, como é que diz? De ajudar esse adolescente, tá? Depois, se você quiser, me manda um direct que a gente pode conversar. A gente pode conversar, né, através desse atendimento que eu tenho, e eu posso te ajudar a fazer um encaminhamento para que você possa ajudar o seu filho. Porque aí são várias questões que podem estar em jogo, e quanto mais cedo e mais rápido a gente age, mais rápido e mais cedo a gente pode ajudá-lo a encontrar. Claro, ele não precisa ter um grupo imenso, ele não precisa ter, sabe, uma turma, mas ele precisa ter alguns amigos, ele precisa ter pessoas com ele, né, para ser referência, para ele poder se encontrar, porque é uma coisa muito gostosa ter um grupo. É muito importante para o desenvolvimento, né, das nossas referências. Então, é importante que a gente esteja ligado no que está acontecendo com eles, para não deixar isso, sabe, ter uma continuidade. A gente brecar isso, ajudá-lo a conversar, ajudá-lo a encontrar esses amigos, mesmo na pandemia, através da internet, nos jogos que eles participam. Às vezes a gente pensa também que ele está sozinho, mas eles têm muitos jogos, né, que eles brincam aí, como esses RPG, acho que é RPG, eu não sei direito os nomes dos jogos eletrônicos, mas eu sei que tem aí uma série de jogos eletrônicos que eles fazem verdadeiros grupos nesses jogos. Então, vê o que ele está jogando, com quem que ele está jogando, como é que isso está acontecendo, vai devagarinho para você tentar descobrir, porque às vezes isso pode acontecer mesmo, tá? Pode acontecer da gente achar que ele está só, ele não está só, mas a gente não sabe também com quem que ele está andando, porque essa é a grande dificuldade do problema da vida na internet, né? Que é a live de amanhã, às 21 horas, a gente vai conversar sobre nudes, né? A mãe não fala, ou os pais não falam, a internet espalha, né? E a internet põe em risco. Então, é importante que a gente esteja junto. Ela tem sua parte boa e ela tem também os cuidados que a gente precisa ter, como na vida real, né? Como na vida aqui fora, na vida presencial, diríamos assim, porque ela também é uma vida real, né? As minhas filhas têm 9 e já parecem adolescentes. É possível acontecer, porque a puberdade, ela está cada vez começando mais cedo, e dependendo do desenvolvimento, né, das suas filhas, é importante você acompanhar, se elas parecem adolescentes, porque fisicamente elas já estão se desenvolvendo, é hora de levá-las a um ginecologista, no endócrino, né, para você ver o que pode estar acontecendo. Parece adolescente nos seus comportamentos, também é importante você estar ligada e já começar esse cuidado, ou seja, o seu pré-natal começar mais cedo do que de outras, né? Então tem essa daí também. A gente precisa estar atento a essas questões, tá? Então, gente, como eu falei para vocês, qual é o jeito da gente lidar com isso, né? É dando esse cuidado, ficando atenta, né, a esse cuidado, ficando atenta a essa situação, né, que está acontecendo com os nossos filhos, nossas filhas. Está começando mais cedo, já o pelinho, ela está muito irritada, ela está muito sensível, e às vezes elas estão sensíveis, estão irritadas, talvez não esteja ainda entrando, né, na puberdade, mas estão irritadas, sensíveis, porque alguma coisa já começou a acontecer. O que está acontecendo? Então, vamos começar a prestar atenção. Não é só prestar atenção, é cuidar. Do mesmo jeito que a gente cuida quando eles vão nascer, né, durante a gestação que a gente tem, agora a gente também precisa cuidar. Porque quanto mais você cuida, mais próxima você fica. Quanto mais você se cuidou na sua gestação para ele nascer, quando ele nasceu, parecia que você já conhecia ele há milhares de anos, né?
Então, a mesma coisa vai acontecer na adolescência. Quando você cuida dessa sua menina, desse seu menino que está se transformando em adolescente, e aí você cuida dele, você sabe o que está acontecendo, acompanha passo a passo, vai ajeitando para ver, minha filha com 8, com 9, já começou a manifestar algumas situações. Que situações são essas? O que exatamente ela está manifestando que você acha que ela já está entrando na adolescência? Então, essas questões a gente precisa saber. Não basta só a gente rotular, porque só rotular não vai ajudar a gente. O que vai ajudar a gente é a gente conhecer de fato essas mudanças e cuidando, né, dos nossos filhos, das nossas filhas. E uma boa dica, né, que eu tenho aqui para vocês é da gente conhecer todas essas mudanças, em busca desse conhecimento e principalmente trazer ele para perto, ou trazer suas filhas, trazer os seus filhos para perto de você, nessa hora que você vai buscar esse conhecimento. Ou seja, leia com elas, não pega um livro e bota na mão, vai lá e lê o que vai acontecer com você daqui a um tempo. Não, pega esse livro, senta e vai ler junto com a sua filha, vai ler junto com o seu filho. Né? Faz uma experiência, né? Eu vou ajudar vocês aí nessa experiência. Eu tenho um e-book, né, que é sobre a puberdade, e nesse e-book, esse e-book é um e-book gratuito, e eu vou deixar aí para vocês, não sei se vai dar para o Tiago colocar o link aqui nos comentários. Se der, o Tiago vai colocar o link do e-book aqui nos comentários, mas se ele não conseguir colocar o link do e-book aqui nos comentários, vocês podem procurar o link desse e-book, como é que se diz, aí no meu perfil, ou então na descrição desse vídeo, depois nos comentários desse vídeo, a gente coloca o link desse e-book. É um e-book sobre a puberdade, que você pode pegar esse e-book, sentar com a sua menina ou com o seu menino, sabe, escolher com eles qual é a transformação. Não precisa falar de todas as transformações de uma vez só. Não, vai devagarinho, né? E aí você pode chegar e dizer assim, filha, filho, vamos conversar aqui sobre essas questões da puberdade, e aí você pode pedir para ele escolher que dessas transformações você já sabe que acontece. E vamos saber mais sobre essa transformação? E a gente, então, pode pegar e, como é que diz? A gente pode pegar e ler com eles nesse e-book. Olha lá no e-book, eu quero saber sobre a voz, por exemplo. Vai lá no e-book com ele, lê o que está colocado sobre a voz e conversa com ele, pergunta o que ele, daquela leitura, ele viu de novo, que foi novo para ele ou para ela, enfim, que coisas que acrescentaram, que mais, se isso aí acontece com os amigos dele, se isso daí está acontecendo com ele, o que ele achou, o que ela achou. Então, vai conversando com eles gradativamente, né? Então não é um e-book para você chegar, pôr na mão do seu filho, da sua filha e dizer, se vira aí, tá? Não. É para você pegar esse e-book, né, e pegar escolher com eles uma transformação naquele dia. E conversa com eles. Num outro dia, vamos brincar de escolher uma outra transformação para a gente conversar? E aí a gente vai fazendo essa conexão e preparando os nossos filhos para eles viverem essas transformações de um jeito mais tranquilo, né? Obrigada, Nirley, ela está dizendo aqui que esse e-book é maravilhoso e que eu passo sempre para as minhas pacientes adolescentes. E que ela passa sempre para as pacientes adolescentes. Que legal! Obrigada, Nirley, por você estar divulgando aí. E que bom né, que esse e-book está lhe ajudando e ajudando a outros adolescentes a entender melhor as mudanças que estão acontecendo, né? A Maria José também colocou aqui, não sei se é normal ou comum, meu filho de 14 anos... E para mim, o pai é um ótimo filho. Ele é calmo e tranquilo. Não vejo ele tão curioso nem aborrecido.
cada pessoa, Maria José, é de um jeito, né? Pode ser que seu filho tenha mesmo esse perfil mais calmo, mais tranquilo. Se ele é um garoto que está calmo, está tranquilo, foi preparado por vocês, vocês conseguem conversar. Esse seu filho, ele tem amigos, ele só não, sabe, é uma pessoa mais na dele, mas ele não tem dificuldade de fazer amizade. Se ele conversa naturalmente com vocês, não tem alteração nenhuma no comportamento que ele sempre teve, não tem por que você ficar preocupada, tá? Fica tranquila. Às vezes tem pessoas que são mais tímidas mesmo, são pessoas que são mais retraídas, são pessoas que... Mas o importante é só a gente estar ligado para ver se ele não é sozinho, né? Se ele não é triste, se ele não está amargurado, se ele não está angustiado. Então essas questões aqui, né, alertam a gente para outras situações. Tá? Ó, eu vi aí que o Tiago ele conseguiu colocar o link, pelo menos aqui no YouTube, no comentário aqui do YouTube e do como é que fala? E do Facebook, ele já conseguiu colocar o link. Adriana, eu não vi ele colocar o link ainda aqui no Instagram, mas se ele não conseguir colocar o link aí no Instagram, no comentário do Instagram, né? Qualquer coisa, você me manda um direct que eu mando o link para você e você consegue baixar esse e-book. E, gente, se esse e-book for bom para vocês, espalha aí com seus amigos, espalha aí com as suas mães, avisa para elas que isso existe, né? Chama também para participar da semana, você mais perto do seu adolescente, porque tudo isso é preparo, né, para essa adolescência. É preparo para essa... É o pré-natal, né, que eu costumo dizer para vocês. É o pré-natal na puberdade. É o pré-natal, na verdade, da puberdade. Né? Então, é o pré-natal que vocês vão fazer para poder acolher esse filho, para que ele possa, quando for caminhar sozinho, caminhar sem estar dando trombadas na vida, sem estar se machucando, sem estar vivendo violências, sem estar, sabe, atraindo circunstâncias que atrapalhem o seu projeto de vida, que atrapalhem a sua própria vida e, consequentemente, a relação em casa, né? Porque a relação em casa, ela é fruto desse bem-estar que a gente tem com a gente mesmo. Então, se você consegue se preparar para cuidar do seu adolescente e consegue cuidar dele, obviamente que essa adolescência só pode ser uma adolescência menos complicada. Então é por isso que eu falo, né, que a puberdade, ela é essa chave para descomplicar. Então, se você se cuida, se você faz o seu pré-natal e você ajuda o seu filho ou a sua filha a se desenvolver com tranquilidade, né, sabendo o que está acontecendo com elas, com ele, e se relacionando de um jeito que os ajuda a conviver bem com o que está acontecendo, não tem aborrecência. Tem adolescente. Ah, vai ser as mil maravilhas? Provavelmente não. Né? Porque nenhum relacionamento está sempre às mil maravilhas, nem com adolescente, nem com marido, né? Nem com irmão, nem com pai, nem com mãe. Então é claro que não vai ser as mil maravilhas, não vai ser a mil maravilhas, não vai ser as mil maravilhas, mas, né, vai poder ser um relacionamento harmonioso, capaz de vocês conviverem, sabe, de uma forma feliz, capaz de vocês conviverem sem tanta angústia, sem tanto conflito, capaz de vocês, sabe, não se perderem dos seus filhos. Muito pelo contrário, vocês se aproximarem, né, dos seus filhos. Isso que eu quis trazer aqui hoje, né, com essa live, a puberdade, né, a puberdade como sendo essa chave para descomplicar a adolescência. Se eu podia pôr o link lá no Telegram também, posso sim, eu vou colocar lá no Telegram, se você está lá no Telegram já, eu vou colocar também um link lá no Telegram sim, quando eu terminar aqui a live, que eu já estou terminando, né, já estamos indo para os momentos finais dela, eu vou colocar sim o link para você, Andréa. Então, gente, se vocês não têm perguntas, comentários para fazer, a gente vai ficando por aqui e amanhã às 21 horas eu volto aqui com vocês de novo, né, nessa programação de lives Sexualidade Também Se Ensina, que
é para a gente conversar sobre nudes. Os pais não falam, a internet espalha. Então, nessa live, a gente vai conversar sobre a importância da gente preparar as nossas meninas e os nossos meninos também sobre essa questão do nudes. Né? Porque não são só as meninas que têm que ser preparadas, os meninos também têm que ser preparados, porque muitas vezes, por não serem preparados, a gente vai ver o que acontece amanhã, né, nessa live que eu vou conversar com vocês. Então, nessa live, nós vamos também falar, né, como que uma garota desavisada ou um garoto desavisado, ele sofre violências pela internet e como você e sua filha pode, né, escolher não viver esse pesadelo. Você, sua filha e o seu filho também, não viver esse pesadelo. Então, essa é a proposta para a live de amanhã. Né? Amanhã será às 21 horas e nós vamos conversar, então, sobre esses assuntos. E se você ainda não se inscreveu na série Você Mais Perto do Seu Adolescente, vai aí no meu perfil, vai aí no Saiba Mais e clica lá e faz a sua inscrição. Eu acho que vai ser muito importante, vai ser uma grande contribuição para essa sua gestação, para essa gestação que você está tendo agora do seu adolescente, né? Nesse seu pré-natal, para que você cada vez cuide melhor do seu filho e da sua filha e seja cada vez mais próximo dele, né? Quando a gente prepara eles para a vida, o conflito diminui e a gente chega bem pertinho deles, né? Que é tudo que a gente mais quer. Tá bom, gente? Então, obrigada para quem ficou, parabéns, né? Eu quero agradecer aí a presença, mas eu quero parabenizar a vocês que ficaram comigo até agora e que vocês façam bom uso, né, de toda essa aprendizagem. Um grande beijo e até amanhã.